Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar comigo, Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Outubro encerra com calor de 38 graus e Mato Grosso do Sul espera por chuvas no final de semana. JD1 no ar. Previsão do tempo. O mês de outubro chega ao fim e hoje a tendência é que o clima quente perdure ao longo do dia em Mato Grosso do Sul, sem qualquer risco de alteração no tempo. Contudo, a expectativa da meteorologia é que a partir de sexta-feira, dia 1º, quando abre o mês de novembro, puxando mais para o final de semana, há probabilidade para chuvas mais intensas e tempestades com raios e rajadas de vento. Segundo o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo do Clima, a previsão indica tempo mais firme com predomínio de sol e variação de nebulosidade. A situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Aliado às temperaturas mais altas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 20% e 40%. Mesmo assim, não se descartam chuvas e tempestades mais isoladas devido ao aquecimento diurno. Estão previstas temperaturas mínimas de 21 e máximas de 32 graus para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Já na região pantaneira e sudoeste, esperam-se mínimas de 24 e máximas de 38 graus. Na região do Bolsão e norte, são esperadas mínimas de 21 e máximas de 32 graus. Em Campo Grande, mínimas de 23 e máximas de 34 graus. JD1 no ar. Agro. E agora vamos conferir as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 283, a arroba da vaca gorda R$ 259, já o milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 60 e a soja em grãos também saca 60 quilos, hoje cotado a R$ 138. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 no ar. Notícias. E atenção, encerra hoje, quinta-feira, dia 31, o prazo para motoristas quitarem o licenciamento de veículos com placa final zero. Segundo dados extraídos no dia 16 de outubro, Mato Grosso do Sul possui uma frota de 1.816.729 veículos, dos quais 28,46%, ou seja, 516.990 veículos, continuam inadimplentes com o licenciamento 2024. O vencimento do licenciamento é escalonado e segue um calendário conforme o final das placas. No mês de abril venceram as placas com finais 1 e 2. Em março, as placas com final 3. Em junho, finais 4 e 5. Já em julho foi a vez dos veículos com placa final 6. Agosto, finais 7 e 8. Em setembro, final 9. E neste mês, finalizando o calendário, são as placas com final 0. Para o pagamento da taxa, o proprietário do veículo pode procurar uma das agências do Detran, Departamento Estadual de Trânsito, ou no site meudetran.ms.gov.br, acessar a barra veículos e consultar débitos de veículos, ou ainda pelo aplicativo Meu Detran MS. Vale lembrar ainda que caso o veículo seja flagrado em fiscalização sem o licenciamento válido, o proprietário recebe uma multa gravíssima no valor de R$ 293,47, somando ainda 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E o veículo poderá ser recolhido ao pátio caso o proprietário não consiga quitar a taxa pelo talonário digital do agente de trânsito. JD1 no ar. JD1 no ar. Termina na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro, o período de pesca autorizada no estado. Isso porque na terça-feira, dia 5, começa a piracema, que é quando as espécies de peixe sobem os rios em busca de locais adequados para a reprodução. Por esse motivo, a partir do dia 5 de novembro, a pesca estará proibida nos rios das bacias do Paraguai e do Paraná, no território sul-mato-grossense. Apenas pescadores ribeirinhos e de comunidades tradicionais poderão capturar até 3 quilos ou um exemplar de peixe por dia, exclusivamente para subsistência e dentro das medidas regulamentadas. Porém, a comercialização permanece proibida, inclusive para esses casos. O propósito é proteger as espécies nativas, permitindo sua migração até as cabeceiras dos rios para a reprodução. Quem infringir a lei pode ser preso em flagrante. Além disso, as penas são a detenção de 1 a 3 anos e multa de R$ 700 a R$ 100 mil, mais R$ 20 por cada quilo de pescado ilegal. Equipamentos como barco, motores e veículos também serão confiscados em caso de infração.
Pescadores profissionais que dependem da pesca como fonte principal de renda podem solicitar o seguro defeso. JD1 no ar. JD1 no ar. Entre os dias 20 e 24 de novembro de 2024, o município de Rochedo, com a população de aproximadamente 6 mil habitantes, sediará sua primeira exposição agropecuária, a Expo Rochedo. O evento promete movimentar a cidade, oferecendo uma rica programação que inclui praça de alimentação, shows, parque de diversões, arena de drones, palestras técnicas e leilões. Um dos destaques da feira será a exposição ranqueada nacionalmente da raça Girolando, que deverá atrair criadores e entusiastas de todo o país. A Expo Rochedo é promovida e realizada em uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Rochedo, o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho e a Associação Brasileira de Criadores de Girolando. Juntos, os organizadores pretendem oferecer ao público uma experiência que vai além do entretenimento, trazendo conhecimento técnico para o desenvolvimento da pecuária e do agronegócio da região. JD1 no ar. E o governo do estado apresentou potencialidade de Mato Grosso do Sul em evento internacional. Quem tem as informações é o repórter Cleiton Salles. O governador Eduardo Riedel participou de um painel em Londres, na Inglaterra. O evento é uma realização do Grupo de Líderes Empresariais, o LIDE, em parceria com o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL. Ele reúne investidores, empresários e líderes do Brasil e de outros países. O tema do painel foi Agricultura e Meio Ambiente, onde o chefe do executivo falou dos investimentos na produção sustentável em Mato Grosso do Sul. Durante o evento foi divulgado o investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais na produção de etanol de segunda geração no estado. Eduardo Riedel esclarece como essa obra vai impactar na produção sustentável. Vão usar o bagaço de cana para produzir etanol a partir do bagaço na mesma planta que eles têm lá em Carapó. Isso significa mais 88 milhões de litros e uma redução, uma descarbonização em toda essa cadeia produtiva. Com a mesma área plantada, vão produzir ainda muito mais etanol. Em reunião com o nosso vice-presidente de Relações Institucionais da COSAN, Cláudio Oliveira, ele confirmou o investimento de 1,3 bilhões de reais em Carapó, que vai aumentar o número de empregos, renda para o estado, renda para as pessoas e principalmente para o desenvolvimento do nosso município de Carapó e toda a região. Durante a conferência da LIDE, realizada em Londres, Eduardo Riedel também detalhou outras iniciativas que proporcionam transformações em logística, geração de empregos e melhoria da qualidade de vida e da renda da população. Além do governador, participaram do evento os secretários estaduais Rodrigo Pérez e Jaime Verrucchi. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O principal responsável por filiar o presidente Lula ao PL, partido de Jair Bolsonaro, é um adolescente de 13 anos, morador de Fátima do Sul. A ação fraudulenta foi alvo de investigação da Polícia Federal durante esta quarta-feira, por meio da Operação Infiliatio, que investiga a conduta indevida e a inserção de dados falsos no sistema de filiação partidária do Tribunal Superior Eleitoral. A inserção dos dados falsos e toda a movimentação aconteceu em julho de 2023. Ao longo da quarta-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do adolescente. Conforme apontou a PF, não houve invasão ao sistema de filiação, mas uma fraude com um pedido de filiação partidária usando o nome do presidente Lula. Um funcionário do PL também está sendo investigado pela atuação na fraude. Os investigados podem responder pelo crime de invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e falsa identidade. A investigação terá continuidade para identificar outras fraudes que foram cometidas e a motivação dos criminosos. O falso advogado Bruno Henrique Aristimunho Lima
foi preso em flagrante enquanto exigia dinheiro de uma vítima para dar andamento em processos em Campo Grande. Conforme as informações policiais, as vítimas, acreditando que estavam sendo defendidas pelo suspeito, repassavam grandes quantias em dinheiro, sendo que uma delas teve o prejuízo estimado em R$600 mil. A prisão aconteceu após a vítima procurar a delegacia, no momento em que o falso advogado entrou em contato com ela, exigindo mais dinheiro. Sob orientação da polícia, a vítima marcou um encontro com o suspeito para repassar o dinheiro, mas quando Bruno chegou ao local, recebeu voz de prisão por tentativa de estelionato. Ele também portava ilegalmente um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Bruno responde a vários processos por crimes semelhantes, sendo possível que existam outras vítimas do golpe do falso advogado em Campo Grande. Depois de o Brasil vetar a entrada da Venezuela no BRICS, o governo de Nicolás Maduro afirmou que irá tomar as ações necessárias, pois a postura adotada pelo governo brasileiro compromete a colaboração e o trabalho conjunto desenvolvidos até então em todos os espaços multilaterais. O embaixador venezuelano em Brasília, Manuel Vadel, também foi chamado de volta para casa. O documento também faz destaque contra o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim, ao afirmar que o diplomata se comporta como um mensageiro do imperialismo norte-americano. O assessor do presidente para os assuntos internacionais falou sobre o assunto na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e afirmou que a Venezuela não cumpre requisitos básicos para integrar o bloco do BRICS. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E vamos ouvir agora aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. Em 2024, o programa Agrinho do Senar Mato Grosso do Sul completa 10 anos e a celebração chega com participação recorde. São 602 escolas, entre públicas, privadas e rurais, totalizando mais de 17 mil professores e quase 200 mil alunos trabalhando o tema Semeando Educação, Colhendo Cidadania, com apoio de instrutores do Senar. Esse é o Agrinho, fazendo as crianças de todo o estado entenderem melhor o setor rural. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Mais da metade dos alunos de ensino médio de escolas públicas do país estão no Pé de Meia. O programa é um incentivo financeiro voltado a estudantes do ensino médio que estão no cadastro único para que concluam os estudos. São quase 4 milhões de estudantes beneficiados pelo programa em todo o país. Mais informações na reportagem de Natália Kozlik. Do total de 7 milhões de estudantes das redes públicas, 54% fazem parte do programa Pé de Meia. Ao todo, são atendidos 3 milhões e 900 mil jovens em todo o Brasil. 73% são pretos e pardos. De acordo com o Ministério da Educação, trata-se da maior política de combate à desigualdade social do país em termos de público beneficiado após o Bolsa Família. Ele funciona como uma espécie de poupança para ajudar que esses estudantes frequentem a escola e concluam os estudos. Os participantes recebem um incentivo por frequência e depósitos ao final de cada ano concluído com aprovação, que podem somar até R$ 9.200 por aluno. A previsão é que sejam investidos 8 bilhões de reais para custear os incentivos financeiros da poupança do ensino médio de 2024. O objetivo é democratizar o acesso ao ensino e promover a inclusão educacional, já que as taxas de repetência e evasão são mais expressivas entre os jovens de baixa renda. JD1 no ar. Esporte. E agora aqui no JD1 no ar, o repórter Dinil Almeida tem as últimas notícias esportivas. Olá, estamos chegando com notícias esportivas nesta quinta-feira. Campeonato Brasileiro Série A, jogo atrasado da 17ª rodada. Internacional e Flamengo ficam no empate em 1-1. Foi um jogão, mas com resultado ruim para os dois lados. Inter e Flamengo ficaram no empate em 1-1 nesta quarta-feira no Beira-Rio. Em noite dos gringos, o argentino Alcaraz abriu o placar no primeiro tempo, mas o equatoriano Ender Valencia deixou tudo igual na etapa final.
Por que ficou ruim? O Inter continua em quinto lugar com 53 pontos e perdeu a chance de ultrapassar o Flamengo e entrar no G4, que dá vaga direta à fase de grupos da Libertadores em 2025. Já o rubro-negro segue em quarto com 55 pontos e desperdiçou a oportunidade de se aproximar do líder Botafogo e entrar na briga pelo título do Brasileiro. Na próxima rodada, o Inter volta a campo contra o Criciúma, às 20h30 no Beira-Rio. Já o Flamengo visita o Cruzeiro na quarta-feira, 20h, no Independência. Antes, porém, o rubro-negro entra em campo pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil e enfrenta o Atlético Mineiro no domingo, às 15h, horário de Mato Grosso do Sul, no Maracanã. Copa Libertadores da América. A goleada por 5-0 no jogo de ida já havia deixado o Botafogo com a mão na vaga na final da Libertadores. Nesta quarta-feira, em Montevidéu, o time fez um jogo tenso contra o Peñarol. Perdeu por 3-1, mas garantiu o feito inédito em sua história. Agora vai enfrentar o Atlético Mineiro na decisão, dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Antes da final da Libertadores, o Botafogo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Líder da competição, com 3 pontos à frente do vice-líder Palmeiras, o time volta a jogar na terça-feira contra o Vasco, no estádio Newton Santos, pela 32ª rodada. Copa Sul-Americana. O Cruzeiro está na final da Conmebol Sul-Americana 2024. Após o empate por 1-1 no Mineirão, o time bateu o Lanús por 1-0 na Argentina e garantiu a vaga na grande decisão. O gol foi marcado por Caio Jorge no final do primeiro tempo. O adversário será definido nesta quinta-feira entre Racing e Corinthians. Corinthians e Racing entram em campo nesta quinta-feira às 20h30 no estádio El Cilindro, em Buenos Aires, para decidir uma vaga na final da Copa Sul-Americana. No duelo de ida em Itaquera, as equipes empataram em 2-2. Quem vencer se classifica e o novo empate leva a decisão para os pênaltis. A provável escalação do técnico Ramon Dias do Corinthians deve ser Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu, José Martínez, Charles, André Carrilho e Garro, Romero e Yuri Alberto. Já o técnico Gustavo Costas do Racing deve levar a seguinte equipe: Gabriel Arias, Marco de Césare, Santiago Souza, Agostinho Garcia Basso, Gaston Martineira, Juan Nardoni, Agostinho Almendra, Gabriel Rojas, Juanfer Quinteiro, Max Salles e Adrian Martínez. Mundial de Clubes 2025. O Brasil será o país com mais times no Mundial de Clubes 2025. Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estavam garantidos na competição. Com a final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo, está confirmado que a única vaga restante do Mundial será de um clube brasileiro. O campeão garantirá lugar no torneio. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Deputados analisam a criação de comissão especial sobre o 8 de janeiro. Os detalhes na reportagem de Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a criação de comissão especial para debater a anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Em despacho, Lira retirou a tramitação da proposta da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A previsão era que o texto fosse votado nesta terça-feira. O projeto prevê que serão anistiados todos aqueles que participaram de atos com motivação política ou eleitoral ou que os apoiaram com doações, apoio logístico, prestação de serviços ou publicações em mídias sociais, entre 8 de janeiro de 2023 e a data de vigência da futura lei. Em pronunciamento na residência oficial, Lira afirmou que a Câmara não se furta de debater nenhum assunto e que o Parlamento tem a plena liberdade para formular e discutir qualquer tema. De acordo com o presidente, a comissão vai seguir todos os ritos e prazos regimentais. Assim também deve ser com a chamada Lei da Anistia. O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em devido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para a mesa diretora da Câmara. Na decisão que fundamentou a criação do colegiado, Lira afirma que, em razão da sensibilidade do tema e de suas repercussões sobre direitos fundamentais, o debate deve ser conduzido com rigor técnico e ponderação, sem pressões imediatistas, para uma deliberação equilibrada. A comissão será composta de 34 membros titulares e de igual número de suplentes.
De Brasília, Luiz Gustavo Xavier. E sabe aqueles carros que não precisam de condutores? Pois é, imagina só eles aqui nas ruas do nosso estado. Uma audiência pública realizada na Câmara dos Deputados discutiu a regulamentação deste transporte aqui no Brasil. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Verônica Lima. Parlamentares e debatedores defenderam na Comissão de Viação e Transportes da Câmara a criação de normas específicas para carros autônomos, aqueles que funcionam sem a presença do motorista. Para os participantes da audiência pública, a regulamentação deverá abordar o desenvolvimento tecnológico dos veículos autônomos, com atenção, entre outros pontos, à infraestrutura viária, à segurança cibernética e a capacitação dos eventuais motoristas e passageiros. O coordenador-geral de Segurança Viária do Ministério dos Transportes, Daniel Maris Tavares, informou que o Poder Executivo analisa esse assunto desde 2017. Segundo ele, entre os principais desafios de uma nova regulamentação estão a adequação do Código de Trânsito Brasileiro e de outras leis e a criação de normas de segurança específicas. Outra preocupação, segundo Daniel Tavares, é com a interação no trânsito entre os veículos autônomos e aqueles com motoristas. Nós vamos levar muito tempo, até que haja uma renovação de frota que esteja toda dentro do princípio do veículo autônomo. Então a gente vai ter por muito tempo a relação de veículos que são autônomos com aqueles que não são veículos autônomos. A gente precisa lidar com essa situação. O deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, que pediu o debate, é relator de 2 propostas sobre o tema em análise na Câmara. Ele sugeriu uma adaptação da legislação penal para determinar, por exemplo, quem será o responsável no caso de um acidente envolvendo um veículo autônomo. Para o deputado Nicolete, do União de Roraima, que participou da reunião, a infraestrutura viária é outro problema. Nós não temos sinalização, nós temos os modais ferroviários aí abandonados também, então a gente precisa também trabalhar não só na regulamentação do trânsito com relação a esses veículos, mas também na estrutura física das nossas rodovias, das nossas estradas, da nossa sinalização, que muitas vezes não existem, para que a gente possa coibir a violência no trânsito, que é o que a gente também tem aí colocado como um ponto principal. O Observatório Nacional de Segurança Viária, instituição que trabalha pela redução do número de vítimas de trânsito, fez uma estimativa que indica que 5.300 mortes poderiam ter sido evitadas em 2022 se toda a frota fosse composta por veículos autônomos. E o plenário da Câmara concluiu a votação do projeto que cria regras de gestão e cobrança do imposto sobre bens e serviços, o segundo projeto da reforma tributária. Mais informações na reportagem de Antônio Vital. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que regulamenta um dos principais pontos da reforma tributária, que é a gestão do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O IBS foi criado para substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. Ele será gerido por um comitê gestor com representantes dos estados e municípios. O segundo projeto de regulamentação da reforma tributária foi aprovado depois de um acordo que envolveu mudanças no texto, como a retirada da tributação dos planos de previdência privada, PGBL e VGBL. O relator, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, excluiu o trecho que previa a incidência do imposto sobre doações e heranças sobre essas aplicações. O texto principal do projeto que regulamenta o IBS foi aprovado em julho, mas faltavam ser votados destaques que podiam alterar a proposta. Um deles, apresentado pelo PSOL, criava um imposto sobre grandes fortunas para proprietários de bens com valor superior a 10 milhões de reais. O destaque foi rejeitado pelo plenário. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o tributo faria os milionários mandarem seu dinheiro para fora do país. O que eles fazem em todas as experiências de todos os países? Os milionários retiram o dinheiro do país e aí, ao invés de aumentar a arrecadação, diminui. Os multimilionários, eles investem na cidade, eles empreendem, eles contratam, eles giram a economia, aumentam a arrecadação para quem gosta dela. O imposto sobre grandes fortunas foi defendido pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Vários países do mundo, como a Suíça, vários países do mundo, como a Espanha, a Colômbia, aqui na América Latina, tem taxação de grandes fortunas. Aqueles que recuaram, como na França, entende? Agora estão instituindo novamente o imposto sobre grandes fortunas, porque isso daria uma folga aqui no Brasil
de mais de 70 bilhões. Além do IBS a ser distribuído a estados e municípios, a reforma tributária cria também a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, o imposto federal e o imposto seletivo. Esse último vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou prejudicam o meio ambiente. Esses tributos vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, após um período de transição que começa em 2026 e vai até 2033. O relator da reforma na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, enumerou as vantagens da reforma para o país. É uma reforma que pela primeira vez vai dar à economia brasileira ganho de produtividade. O Brasil deixará de ser um país primário exportador para ser um país competitivo no setor de valor agregado, do setor de manufaturados. O Brasil vai disputar a indústria nacional com os importados. O que significa na prática? É uma revolução, é aumentar o PIB, aumentar a riqueza e colocar dinheiro no bolso do povo brasileiro. Estamos saindo do pior sistema tributário do mundo para o melhor e mais dinâmico, mais moderno, mais justo, mais sustentável e com progressividade, porque nós vamos devolver o dinheiro para os mais pobres. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, comemorou a aprovação da regulamentação da reforma e parabenizou o relator, Mauro Benevides Filho. Com esse processo, a Câmara cumpre com a sua obrigação, votando a reforma tributária e as duas leis complementares que se seguem na sua orientação. Parabéns, deputado Mauro, e parabéns a todos os parlamentares que contribuíram para esse momento. O projeto que regulamenta um dos principais pontos da reforma tributária, que é a gestão do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, seguiu para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda conferir outras notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jdonoticias.com. Uma excelente quinta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.